Caixinha não é mais o treinador do Santos Futebol Clube. Pelo menos uma grande notícia neste dia de aniversário do Santos. Hoje o Santos completa mais um aniversário. Já são 113 anos dessa história riquíssima, um dos melhores, um dos maiores clubes do mundo. E o Caixinha perdeu o seu emprego, pelo amor de Deus. Eu não aguentava mais o Caixinha. Eu acho que ele já teve todas as chances. O Caixinha simplesmente ele. Cara, eu acho que o Caixinha perdeu uma grande oportunidade na carreira dele. De verdade. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade. O Caixinha tinha tudo para fazer um bom trabalho. Faltam algumas peças, tudo tal, mas assim, foi um trabalho que, olha, muito ruim do Caixinha. Muito ruim mesmo. O Santos fez um Campeonato Paulista mediano, com uma boa atuação contra o São Paulo, com uma atuação mediana contra o Red Bull. Perdeu para o Corinthians duas vezes, que não, assim, não representou medo algum para o Corinthians. Fez 3 partidas no Campeonato Brasileiro, nas 3, no Vasco fez um primeiro tempo bom e levou a virada de forma patética no segundo tempo. Contra o Bahia, fez um primeiro tempo pavoroso, melhorou no segundo tempo, tomou o gol no último minuto. E ontem contra o Fluminense não fez absolutamente nada, 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 nada. E no final foi castigado com um gol ali que, cara, um gol espírita ali do Fluminense, que pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, quando a gente analisa treinador, a gente precisa analisar todo o contexto. E não é, assim, as pessoas às vezes assim, porque você pode analisar o treinador pelos seus resultados, ou você pode analisar o seu treinador pela questão do de como o trabalho está sendo feito, se há evolução. E o Caixinha, ele não tinha nenhuma das duas coisas. Porque, por exemplo, o Carille, ano passado, e aí o Campeonato Paulista foi bem. O Carille fez um bom Campeonato Paulista no Santos. Mas fez, em termos de desempenho, uma Série B péssima, horrível. Horrível, horrível. Quem assistiu o jogo do Santos sabe como foi a Série B do Santos em termos de desempenho, ok? Foi um desempenho horroroso que o Carille teve no Santos. Mas ele teve resultado. O Santos subiu. Para aquilo que ele se comprometeu a fazer, ele entregou. O Caixinha nenhuma das duas coisas. Teve resultados muito ruins no Campeonato Paulista e nas 3 primeiras rodadas do Brasileiro, e o time não tinha desempenho. E pior do que não ter desempenho é quando você vê que o time não evolui. O time com o Caixinha não evoluía. Você não via o Santos assim, falar assim, pô, não, o Santos, cara, pô, tá quase ali ganhando. Tá. Você via lampejos de bom futebol. Em 90 minutos você vinha 10, 15 minutos bons. Mas, assim, de um modo geral, era um trabalho muito ruim. Era um trabalho defensivo horroroso, péssimo, péssimo. O Santos não conseguia marcar a bola aérea, o Santos não conseguia marcar contra-ataque, sabe? O Santos, assim, era uma bagunça na parte defensiva. Uma bagunça na parte defensiva. E na parte ofensiva, que aí era para aquilo que o Caixinha foi contratado, cara, o Santos não tinha uma variação de jogo, o Santos não tinha criação de jogada. Ontem contra o Fluminense, cara, chegou um momento que o Santos tinha mais posse de bola contra que o Fluminense, só que era bola tudo defensiva. Era Zé Ivaldo, Gil, Léo Godoy, Brazão, Escobar, e ficava ali tocando a bola sem objetivo nenhum. O Santos ontem não ameaçou em absolutamente nada o Fluminense. Momento algum se olhou pro jogo e falou assim: o Santos vai fazer gol. Em momento algum. Então, assim, é um trabalho muito ruim mesmo, sabe? Eu defendia depois do Campeonato Paulista, de verdade, hoje eu me arrependo. Eu defendia que ele deveria continuar. Mas diante dessas 3 rodadas, e assim, o Santos tem, assim, se tem uma coisa que o Caixinha não pode reclamar, é que não teve tempo para treinar.
Santos teve muito tempo para treinar. O Santos tinha todas as semanas praticamente de folga. Saiu antes do Campeonato Paulista, teve várias semanas para treinar. E assim, você não via evolução do time do Santos. Zero. E por esse motivo, sim, ele tem que ser demitido. Ele tem que ser demitido. Assim, eu não sou nem o santista mais emocionado que acho que o Santos vai brigar por título brasileiro, que vai brigar por títulos grandes com esse elenco, porque eu acho que não. O Santos ainda precisa melhorar. O elenco do Santos, de uma forma geral, é um elenco bem mediano, mas também não acho que é um elenco para cair. Não é um elenco para fazer 1,9 jogos. Não é um elenco para ficar na zona de rebaixamento. Não é. Não é. Então, assim, o Caixinha tinha que ser mandado embora, foi mandado embora. Tchau, abraço, Caixinha, até a próxima. Vai tentar enganar outro clube, porque, cara, o seu trabalho no passado no Red Bull Bragantino já tinha sido péssimo. Já tinha sido péssimo. E eu garanto que se ele continuasse no Red Bull, ele teria sido rebaixado. O Red Bull só não foi rebaixado porque teve sim uma. Como que eu posso dizer? Uma reação ali com o Seabra no final, mas porque se continuasse Caixinha, ia ser rebaixado, e aí o Santos vai lá e contrata, ok? Mas assim, Caixinha é passado, vamos falar do futuro, e agora a gente precisa falar de quem vai treinar o Santos. Quem vai treinar o Santos? É assim, eu acho que assim, tem 3 nomes que são provavelmente os mais quentes, que eu acho. Não sei se nos 3 a diretoria vai atrás, ok? Eu acho que a diretoria. E assim, já tem até informações que eles já foram atrás. Então, a informação que o Lucas Mussetti do UOL trouxe foi que o Tite já foi procurado, o Dorival foi procurado e o Luiz Castro foi procurado. E os 3 já negaram o Santos. Obviamente que é um início de conversa, obviamente, né? Que eu acho que calma, eu acho que às vezes é aquela coisa, não, vou dar um não, mas vamos conversar. E tem um quarto nome, que é um nome que é um xodó da torcida do Santos, que é o Sampaoli, ok? Desses quatro nomes, eu vou tirar o Luiz Castro, porque acho que o Luiz Castro não volta para o Brasil, ok? Vamos tirar o Luiz Castro. Então vamos falar de Tite, Dorival e Sampaoli, tá? O que eu menos quero, sendo muito honesto com vocês, é o do Sampaoli. Pô, mas o Sampaoli fez o último grande trabalho no Santos em 2019. Verdade, verdade. 6 anos atrás. 6 anos atrás, com um contexto completamente diferente. O Santos era, assim, desculpa. E se você pegar desde a saída do Sampaoli, que fez um muito bom trabalho no Santos, pega Atlético Mineiro, pega todos os outros trabalhos dele, não teve nenhum trabalho de, assim, você fala assim, nossa, que trabalho absurdo do São Paulo. Não teve. Não teve. E isso me preocupa. Olha o trabalho dele no Flamengo, olha o trabalho dele no próprio Atlético Mineiro. Então, assim, não foram trabalhos bons, foram só trabalhos ruins. Você tem o Dorival. Eu não sei como que o Dorival vai voltar. Eu não sei como que o Dorival vai voltar. Será que essa parada da seleção não abalou ele demais? Sabe? Então, assim, Rafael, neste momento, eu escolheria o Tite. Nossa, Rafael, mas você já criticou tanto o Tite? Já critiquei pra caramba o Tite. E aí eu vou explicar o porquê que eu quero o Tite, porquê que eu critiquei tanto o Tite. Vamos lá. Eu acho que hoje o Santos, ele precisa, primeiro, de uma cultura. O Santos não tem cultura. O Santos precisa de alguém que faça um time de futebol. E eu acho que dos 3, o Tite é o melhor para fazer um time de futebol. O Tite realmente não vai ser um futebol ofensivo, não vai ser, mas eu tenho certeza que ele vai arrumar a parte defensiva, que hoje o Santos, cara, é uma mãe. É uma mãe para os clubes. É uma mãe. O Santos, assim, sabe? Assim, cara, é muito ruim como o Santos se comporta. É muito ruim como o Santos se comporta defensivamente. Então eu acho que o Tite ia trazer isso. O Tite e o Neymar já tem uma simbiose ali. Pô, o Neymar, o Tite já
Já, pô, quantas vezes o Tite já defendeu o Neymar? Ele gosta muito do futebol do Neymar. E o Neymar também, eu acho que ele respeita muito o Tite. Além disso, eu acho que dos três, o Tite é o que chega com mais peso no clube, porque tem muito jogador ali do Santos que se acha a última bolacha do pacote e não joga nada, e não joga bulhufas, e acha que joga pra caramba, principalmente no seu meio-campo. Principalmente no seu meio-campo, sabe? Então, assim, e no ataque também, né? No ataque também, um tal de Amado que, meu Deus do céu, cara, ontem chegou num ponto do jogo que, assim, o Neymar tava marcando no campo defensivo e o cara lá parado. De verdade, sim, cara. O Neymar voltando de contusão e lá o bonitão lá parado, como se o jogo não tivesse existindo, sabe? Então, assim, puta, os três podem dar certo, os três podem dar errado. Óbvio, óbvio, óbvio que pode. Eu acho que assim, o Santista ele tem que parar com a síndrome de ex, sabe? Que assim, a questão do Sampaoli é uma questão de ex. Ah, porque assim, fica preso àquela nostalgia de 2019. Só que assim, o tempo mostra que o Sampaoli não é o melhor nome. É só ver o que o time joga. É só ver o que o time joga. É só ver, melhor, o time joga não, é só ver os trabalhos dos times por onde ele passou depois. Nenhum grande trabalho. Nenhum grande trabalho. Ok? E fora que assim, ele é um cara que fica pouquíssimo nos times. Sempre dá um trabalho. Então é capaz também dele fazer 8 meses espetaculares com o Santos. E lá em dezembro, quando o Santos falar, putz, vamos precisar de você para 2026, ele dá o pé na bunda do Santos. Então, assim, e é coisa que, por exemplo, o Dorival e o Tite, eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo. Se eles forem bem e gostarem do clube, eles vão continuar, porque eles são figuras muito mais estáveis que o Sampaoli. O Dorival, ele combina mais com o Santos. O Dorival, para mim, ele é o meio termo entre o Sampaoli e o Tite. Ele combina com o Santos. Ele já tem uma história rica com o Santos. Mas, assim, eu não sei se este agora é o melhor momento para trazer o Dorival. Eu volto a repetir. Eu, neste momento, traria o Tite. Porque eu acho que o Tite vai acertar o time do Santos. O Tite vai dar uma cara de time para esse time do Santos, que há anos o Santos não tem uma cara de time. O Santos não tem cara de time. Desde aquela Libertadores de 2020, o Santos é um catado em campo. O Santos é um catado. O Santos não tem nada, sabe? E assim, esse ano continua sendo um catado. Continua sendo um catado. Então, assim, eu quero que venha alguém. E de verdade, quem vier eu vou apoiar. Eu apoiei o Carille ano passado, mesmo não querendo. Aplaudi o Carille no Campeonato Paulista. Só que depois na Série B, quando foi merecido, eu critiquei. O Caixinha, apoiei quando veio. Então, assim, quem vier, eu vou apoiar. Quem vier, eu quero muito que dê certo. Eu não sou daqueles, ai não, eu não gosto desse treinador, vou torcer para. Não, eu quero que o cara dê certo, mesmo eu não gostando do cara. Mesmo eu não gostando do cara. Então, assim, que o Santos precisa hoje é de um técnico. Primeiro que assim, precisa de um técnico. Porque também, se você assim pegar os 12 últimos técnicos do Santos, desde a saída do Cuca, que foi naquela Libertadores que o Santos jogou bola pra caramba, cara, não dá, pô. Sabe, o melhorzinho foi o Ariel Holanda, que, pô, deu 2 meses, o cara foi embora. Pegou as coisas dele e foi embora porque a torcida organizada tava enchendo o saco do cara. Então, assim, o Santos não tem técnico, nunca teve, nesse período, teve nenhum técnico que você fala assim: caraca, esse técnico é, pô, tipo, pesado. Não teve. Não tem. Não tem. Então, assim, eu, Rafael, sou 100% favorável à vinda do Tite para o Santos. Mesmo ele não tendo o DNA do Santos, e o Caixinha tinha o DNA, tá? Caixinha tinha o DNA. E olha o que deu. Entendeu? Então, assim, eu sou 100% favorável neste momento à vinda do Tite. Vocês podem me criticar, pode falar tudo, mas, assim, dos nomes que estão no mercado, o que eu queria mesmo era o Renato, que tá no Fluminense. Era o que eu queria. Era o que eu queria. Mas, já que o Santos demorou para demitir o Caixinha, eu quero muito o Tite no Santos para resolver o Santos.